o inseto é muito antigo, é morador velho da Terra, já conhecia todos os segredos da vivência na Terra quando o homem apareceu. Ele é, na maior parte das vezes, comedor de plantas. Ele é herbívoro. E, assim sendo, ele ia escolhendo as plantas que melhor lhe serviam. E quando o homem aparece, por mera coincidência, o que melhor lhe agrada é o que agradava o inseto. Então ele vai tomar do inseto aquilo que o inseto já estava cansado de utilizar. O Brasil realmente tem uma fauna de inseto extremamente rica. Eu acredito que isso daí é uma característica tropical. E como os insetos eles vivem direta ou indiretamente às custas dos vegetais, a existência de uma grande diversidade vegetal favorece a existência de uma fauna diversificada. A Amazônia, por exemplo, é uma das regiões de flora mais diversificadas do mundo. Esta região é, sem dúvida, um paraíso de seres vivos. No grupo de insetos que eu estudo mais particularmente, que é o grupo dos flebótomos, eu posso referir, por exemplo, que só na Amazônia estão compreendidas cerca de 1/3 das espécies de todas as Américas. Além desta condição de uma extraordinária variedade de fauna, eu citaria o porte espetacular de algumas espécies, como esta aqui, que é considerada a espécie maior de besouro do mundo. A região amazônica é privilegiada para o estudo de cupins porque os cupins, juntamente com formigas em regiões tropicais, são os dois maiores grupos da fauna, os dois maiores grupos de insetos. Quando a atuação deles é mais intensa, eles conseguem remover 40% ou mais das folhas para os horizontes inferiores do solo, facilitando a decomposição e a liberação dos nutrientes que o solo precisa. Aqui nós temos um exemplo nessa folha grande da ação de um cupim grande, o Sintermes. Deixa essas marcas arredondadas. O nível de organização dos cupins é muito elevado. É conhecido como um dos insetos que tem a maior organização social. Dentro de uma colônia de cupim, a gente tem castas diferentes. Então a gente tem os reprodutores, no caso rei e rainha, que o rei e a rainha ficam juntos a vida inteira, dentro de cupinzeiro. Tem os soldados, que são responsáveis pela defesa, que são morfologicamente bem diferentes dos reprodutores e dos operários. Tá? E esses operários, então, são os responsáveis pelo grosso do trabalho. Basicamente, o operário é aquele que vai trabalhar em todas as funções da colônia, inclusive alimentando os reprodutores e alimentando os soldados. Aqui no Brasil fica mais difícil de se estudar o comportamento de cupins, estudar o funcionamento de uma colônia de cupins. A gente não tem muitos recursos em termos de ter salas especiais com temperatura, ambiente constante, com umidade constante. Isso seria uma exigência para se trabalhar com cupim. De uma forma mais fácil, se trabalha com formigas, né? Em colônias inteiras de formigas em ninhos artificiais no laboratório. Os insetos podem ser classificados em 36 ordens. E o comportamento verdadeiramente social aparece em 2 dessas ordens, que é a ordem Isóptera, onde estão os cupins, e a ordem Himenóptera, onde ocorrem as vespas, abelhas e formigas. Para um inseto ser considerado verdadeiramente social, é necessário que ele tenha 3 características. Uma é que exista uma divisão de trabalho reprodutivo, onde alguns indivíduos da colônia se reproduzem, os outros tomam conta da prole desses que se reproduzem, que são as rainhas. E que exista a superposição de gerações, pais convivendo com filhos. E a terceira condição é que haja cuidado com a prole, que os pais tomem conta dos filhos ou que os indivíduos da colônia cuidem da prole da colônia. Todos os insetos sociais se comunicam. A coesão da colônia é mantida por comunicação. As operárias de formiga, por exemplo, lambem continuamente a rainha e a rainha produz em glândulas substâncias que inibem o desenvolvimento ovariano das operárias,
então mantém elas estéreis, e ao mesmo tempo também a rainha produz uma substância que é o cheiro da colônia. Então a formiga identifica a sua colônia de uma outra colônia da mesma região, da mesma espécie, pelo cheiro que a rainha produz e que ela lambeu, ou as outras formigas que lamberam ela passaram esse cheiro para ela. Existem uma série de insetos que têm relações com as formigas, como no caso de pulgões. As formigas ativamente criam esses pulgões, transportam eles para regiões da planta onde corre a seiva e eles então transformam a substância que eles estão sugando em substâncias açucaradas, que a formiga depois com toques da antena estimula o pulgão então a soltar essas gotas açucaradas, que a formiga ou se alimenta disso ou transporta isso para o ninho para passar esse alimento então para as larvas ou para os outros indivíduos que ficaram na colônia. Com outros insetos sociais como abelhas também se pode fazer o mesmo tipo de estudo, fazendo etogramas, que são esses catálogos de comportamento, estudos de determinação de castas. Existem uma série de estudos que são feitos especificamente com abelhas pelas condições que as abelhas apresentam de facilidade ou dificuldade em relação a determinado estudo que se queira fazer. Mas em abelhas, ou na maior parte dos insetos sociais, você tem fêmeas, que são fêmeas férteis, que são fecundadas, produzem uma prole grande, e você tem fêmeas estéreis, nas abelhas especificamente, que são fêmeas não fecundadas. A fêmea reprodutora não trabalha no campo, não tem nenhuma atividade de coleta nem de construção. A única função dela é fazer postura de ovos. E as fêmeas estéreis, ou a casta operária, entre aspas, é a que faz toda a manutenção e garante que esse material genético vai se fixar e vai ser transmitido na população. Nós estamos aqui em São Luís do Maranhão tentando fazer o melhoramento de uma abelha chamada tiúba ou uruçu, que cientificamente é chamada Melipona comprespis. Sua comunicação é por som, ela faz assim, se está perto, em direção à fonte de alimento. A árvore que ela achou cheia de flores, ela precisa comunicar para as outras. Mas se está longe, ela faz... Então esse som é mais prolongado. São abelhas sem ferrão e não colocam o seu mel em favos, colocam em potes. Aqui embaixo os senhores têm os potes. E logo a seguir tem os favos onde são depositados os ovos. Aqui mais acima já são essas mesmas células mais velhas em que já tem pulpas e larvas dentro. As abelhas, especificamente, como vivem exclusivamente de pólen e néctar, com pouquíssimas exceções, então a gente pode dizer que é um bicho especializado em plantas. E abelhas são cerca de mais de 20 mil espécies no mundo todo e com hábitos específicos. A fonte de recurso proteico é pólen e de carboidratos o néctar. Posso dizer com bastante segurança que das plantas que dependem de fecundação cruzada, 80% ou mais são polinizadas por abelhas. Por um dispositivo da evolução natural das espécies, os insetos são originariamente comedores de plantas. Fitoplanta, fagos, estômago, alimentação. De uma maneira assim genérica, a maioria deles, a grande maioria, ainda permanece comedor de planta. Por razões principalmente de adaptação,
Alguns insetos se diferenciaram em comedores de outros insetos, ou de outros animais similares a insetos. E é o caso específico, por exemplo, dos insetos chamados predadores. Um dos insetos utilíssimos para nós são os inimigos dos insetos. Essas vespas que ficam nas janelas, que são até chamadas janeleiras, se alimentam exclusivamente de insetos. O que a pessoa ignorante faz assim que vem um vespeiro na sua casa? Mata. Então, com isso, ele tirou um inimigo natural e ele vai ter que pôr mais inseticida no seu jardim, na sua horta, no seu pomar. Então, as vespas são um grupo de insetos aparentemente nocivos, porque eles são bravos quando a gente toca neles, mas extraordinários no convívio que o homem tem que ter com os insetos. Então, a relação do inseto com o mundo botânico é extremamente grande. Você tem insetos específicos para uma flor. Se você extermina aquele inseto, você automaticamente está evitando que aquela planta também se reproduza e acaba se extinguindo, consequentemente. Os insetos, eles trazem uma grande perda para a agricultura. Então é normal que com o crescimento da produção agrícola, o Brasil invista cada vez mais no estudo das pragas que provocam perdas na agricultura. Como um ser vivente, o inseto depende de uma série de condições para o seu desenvolvimento, o seu ataque às plantas. Então eu me dedico particularmente a estudos populacionais de insetos. Então eu trabalho mais com armadilhas para coletas de insetos, visando a determinação de sua população. Nós procuramos levantarmos no campo as condições de ocorrência desses insetos, quais as épocas mais favoráveis e em que nível um inseto qualquer, que é praga, está ocorrendo. Então é um aparelho bastante simples e que permite se coletar um grande número de insetos e com isso a gente fica sabendo a época que tal praga está ocorrendo. E o estudo ecológico nada mais é do que fazer um estudo de condições mais favoráveis para a praga, executarmos levantamentos populacionais de pragas para tornarmos o controle o mais racional possível. As regiões tropicais têm uma problemática de armazenamento muito mais severo do que nas regiões de clima temperado do mundo, porque os agricultores dos Estados Unidos, da Europa, quando eles vão armazenar a produção, então vem aquele inverno forte que inativam totalmente a ação dos insetos, enquanto que nas regiões tropicais os agricultores fazem a sua colheita e vão para a entre-safra com temperaturas que permitem o dano dos insetos. Então aqui os insetos de grãos armazenados, por exemplo, no Brasil, eles estão atuando o ano todo. Então quando vem um inseto ali comer aquele fruto de todo o seu trabalho, ele se torna realmente um inseto extremamente nocivo, porque ele está atacando diretamente aquele produto que você vai consumir, ou seja, ele está atacando o fruto do teu trabalho. É um dano direto, quer dizer, aquilo que ele comeu você deixou de comer. Que diziam aplique toque de veneno urgente, rápido, porque você vai perder a lavoura. Então a gente, como não tinha muita experiência, naturalmente aplicava assim como um mandado. Mas depois a gente sentiu que quanto mais aplicação de veneno, mais ataque. Parecia incrível. Aplica seu veneno hoje, amanhã a concentração do mesmo bichinho é maior. Por quê? Porque o veneno, ele destrói completamente o equilíbrio ecológico. Um caso interessante, que é do meu conhecimento, aconteceu na região de Ribeirão Preto, em que um grande cultivador de cana
resolveu pulverizar o seu canavial com DDT a fim de combater a broca da cana. O resultado foi que a infestação pela broca aumentou cerca de 3 vezes, porque a praga da broca é uma mosca. Essa mosca é que foi afetada pelo DDT. Ora, a broca, como fica dentro do colmo da cana, ela não foi atacada. Então, ela proliferou livremente. Bem, depois da década de 60, surgiu no mundo um novo conceito de controle de praga, que é o conceito de controle integrado, ou também chamado manejo integrado de pragas. E, no fundo, nada mais é do que uma maneira racional de controle, ou seja, uma entomologia moderna, científica, racional, embasada na ecologia. Na natureza, tudo está ligado com tudo. Portanto, se nós quisermos fazer uma agricultura sã, não se trata de inventar sempre novos venenos ou novos métodos para acabar com sempre novas pragas. O que nós temos que fazer é chegar a métodos que permitam a produção de plantas e animais sãos que simplesmente não são atacados pela praga. Nós temos uma multidão de insetos. Essa multidão de insetos, até que ponto é uma ameaça para nós, até que ponto é uma contingência com a qual a gente tem de conviver. A gente costuma dizer que ninguém invade a mata sem pagar um preço elevado. A mata sempre dá o troco. Bom, e a mata, afinal das contas, é o grande depósito dos insetos. Então aí estão mosquitos potencialmente transmissores de um sem número de doenças. Então, por exemplo, o mosquito da malária está lá, da febre amarela está lá, os insetos que transmitem outras viroses estão lá. Então, qualquer tentativa de invasão da mata oferece o homem sadio, o homem doente e o mosquito num triângulo que fecham, digamos, uma cadeia epidemiológica importantíssima para uma série de doenças. Então, o tal triângulo da malária contempla esses 3 elementos. O indivíduo suscetível, está se procurando hoje a proteção através da vacina, principalmente. O vetor, que é o mosquito, que nós vamos combater diretamente, ou vamos usar medidas de afastamento dele da população, ou vamos combater os criadouros das larvas. E o indivíduo já infectado, doente, que nós vamos controlar esse indivíduo dando remédios que matem o micróbio no seu interior. Os insetos podem ser utilizados como apoio para o estudo de desenvolvimento de parasitas em laboratório. São mosquitos que não são capazes de transmitir a infecção pela picada, porque as peças bucais são muito desenvolvidas, muito longas, não podem perfurar a pele. As fêmeas mesmo não conseguem sugar o sangue, como acontece com as fêmeas dos demais mosquitos. Um inseto cobaio do Programa de Estudos de Arbovírus do Instituto Evandro Chagas, que servirá como um meio de cultura, auxiliando o processo de identificação de um determinado vírus que se deseja caracterizar. Existem muitas espécies de barbeiros transmissores da doença de Chagas. Que barbeiro não é um indivíduo isolado e muito menos é uma espécie isolada. E a gente pode ver no próprio estudo dessas diferentes espécies que existem aquelas muito associadas ao homem e existem aquelas que não têm associação nenhuma ao homem. O inseto se contamina quando ele suga sangue de contaminados. Então é no ato dele sugar sangue que ele fica infectado. Daí ele passa a ser um potencial transmissor da doença. Aqui no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com um barbeiro com aspectos fisiológicos e bioquímicos. O nosso laboratório tem estudado vários aspectos da digestão de sangue nesses animais, porque, observando o barbeiro na alimentação, nós temos todo o estudo do comportamento desse inseto no ato de alimentar. E é exatamente durante a alimentação que ele defeca e, se tiver contaminado com o Trypanosoma cruzi, ele transmite a doença de Chagas.
Modernamente nós estamos estudando inibidores de digestão de sangue nos insetos hematófagos, ação de anti-hormônios provocando principalmente o envelhecimento precoce, dando então barbeiros estéreis, não reprodutores, podendo assim controlar populações de barbeiros no campo. Por exemplo, uma droga que chama precoceno, o nome vem de precoce porque ela destrói uma glândula que é responsável pela manutenção das características jovens do inseto. Destruindo essa glândula, isso provoca o envelhecimento precoce dos insetos. Esse aceleramento da velhice do inseto causa infertilidade e é um bom método para controlar populações de insetos. É que o problema, na verdade, é o homem que invade o espaço do inseto. A maneira de ocupar o espaço, no princípio do século, foi muito predatória. A grande diferença é que hoje nós temos a possibilidade de usar uma tecnologia racional. Agora, isso não quer dizer que nós estamos usando, não. Nós sabemos perfeitamente que a invasão, a conquista da Amazônia, em muitos lugares, está se fazendo de maneira totalmente irracional. Que a maneira mais simplista de encarar o problema é dizer, o inseto é o inimigo, os insetos são daninhos, são pragas, e na medida em que nós tivermos um inseto perto da gente, nós não temos saúde. Esse é um desenho assim muito simplista que já permeou a saúde pública do Brasil de uma maneira muito intensa. Essa multidão de insetos não está aqui por acaso. Esses bichos ecológicos historicamente estão muito bem definidos. E a gente pode dizer que enquanto a gente tiver muitos insetos, nós vamos ter preservação de uma ecologia natural. A única chance de tratar os insetos de uma maneira de expulsá-los totalmente do convívio e da presença do homem é uma maneira em que a própria raça humana vai estar altamente ameaçada. Aqui no Brasil nós temos os insetos vivendo a maior parte do ano, porque nós temos realmente uma sequência anual de cultivos. Então isso faz com que a ecologia geral dos insetos aqui no Brasil seja bem diferente da ecologia desses insetos nas regiões temperadas do mundo. Bem pensando, o inseto já existia muito antes do homem aparecer. De modo que, quando o homem surge, interfere na economia do inseto. Então, nesse modo de ver, o homem é que é a praga do inseto. A maior parte do tempo eu sou amigo do inseto. O inseto é das coisas mais belas que a natureza tem. De modo que eu quero preservar essa natureza, eu quero ter o inseto na minha coleção. Enfim, eu sou amigo do belo e pouca coisa existe na natureza tão belo quanto o inseto.